Olá, prezados alunos, prezadas alunas. Que prazer enorme ter vocês novamente aqui conosco nessa live. E mais ainda, um prazer enorme de ter um convidado ilustre aqui conosco, o professor Tito Simões. Professor, muito obrigada pela sua presença Obrigado hoje. você, professora Elaine Schwab, queridíssima aqui, pelo convite. Estamos aqui para falar bastante aí com vocês. Vocês estão bonzinhos? Na paz? Tudo certo? De gestão e agilidade. Exatamente, vocês não têm noção. Aliás, eu acho que vocês têm noção, porque vocês sabem que o professor Tito Simões é nosso professor da área de gestão e negócios, com a disciplina de metodologias ágeis, e não poderia ser diferente. Aqui na Gran Faculdade, qualidade em primeiro lugar. Então, quem é o professor Tito Simões? Nada mais, nada menos, o professor Tito Simões, na holding aqui do nossa Gran, ele, na verdade, é líder, né, da área de governança e estratégia. Governança e estratégia. E aí eu começo aqui dando, na verdade, assim, um spoiler para vocês, dizendo que o professor Tito vai trazer muitas coisas sobre a área de gestão. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta-chave para você, professor Tito. Faça. Vamos lá. Por que para a área de gestão é tão importante nós entendermos sobre agilidade? Vamos lá. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Vamos direto ao ponto, né, professora? Basicamente, a gente sabe que o mundo muda a todo momento, né? Então a gente precisa estar sempre antenado em para onde nós estamos indo. Muitas vezes você não consegue, eu uso muito essa analogia, você não consegue controlar o vento, para onde o vento está soprando. Então o que você tem que ter de habilidade? Você tem que conseguir virar a sua vela ou virar o seu volante, se adaptar rapidamente para que você sopre em direção ao vento. Certo. Né? Acho que esse é o principal motivo, assim, da agilidade ser tão importante, porque toda a disciplina de agilidade, os métodos, as ferramentas e principalmente a mentalidade ágil, ela permite que todo mundo, como um grupo, consiga virar a vela. Você já imaginou, gente? Estamos lá no barquinho, ó, trem pegando fogo aqui, ó. Pegando fogo não, né? Pegando vento. Aí acabou o vento. Só que agora o vento está soprando contra. E a gente ainda está com a vela no mesmo lugar. Você virar isso num barco único, só você, beleza, né? Quem não gosta aí de esporte coletivo, se amarra em trabalhar sozinho. Mas numa empresa, como que a gente faz isso? Como que a gente vira essa vela coletivamente? Então a gente tem uma série de metodologias, ferramentas e principalmente cultura, mentalidade ágil, para que todo mundo saiba por que nós estamos virando aquela vela para aquele lugar. E é sempre para soprar na direção dos ventos. E vento, a gente entende aqui como um negócio muito simples. Se você está fazendo gestão, entende negócio, ó. Empresa é um CNPJ. CNPJ precisa ter lucratividade, certo? Porque senão não paga a folha de pagamento, não paga custo, não paga despesas, e aí a gente acaba com a empresa, não tem muito o que fazer. Então, o vento para uma empresa é o fluxo financeiro dela, é o quanto você está investindo, é o quanto que você está principalmente retornando, né, em termos de grana e em termos também dos ativos que você vai construindo pelo caminho. E não é fácil, né, professor Tito? Acredito que você dentro, né, nesse comando, nessa liderança dessa área, fazer com que uma grande empresa como essa, e trazendo esse exemplo também para os nossos alunos, nossas alunas, futuros líderes, né, e que é uma grande área para se trabalhar hoje, a área da agilidade acho que o coração da empresa, né? Não, com certeza. A gente sabe que a tecnologia como um todo, ainda mais nesse momento que a gente vive de ampla expansão da inteligência artificial, sim, ela, por si só, ela causa muitas mudanças rápidas. Então, antes você tinha uma curva de ciclo de vida de empresa que ela era mais longa. Hoje ela está pequenininha, então a ascensão e queda de uma empresa, ela pode ser muito mais rápida. Então, novos players, novos concorrentes, eles surgem a todo momento. Então, a gente precisa estar com o olhar sempre atento, né, e ter pessoas especialistas dentro da empresa que tenham, obviamente, conhecimento da operação, dos processos, certo, dos negócios que estão rodando ali dentro, dos concorrentes, de como as coisas estão fluindo, das tecnologias que podem ser incorporadas, e o GRAN faz isso com muita maestria, né? Então, o nosso trabalho é muito facilitado, porque a gente tem gente muito qualificada liderando cada uma dessas áreas, né? Então, e quais seriam, assim, dentro, se nós falarmos aí dentro de processos, ou qual área você gostaria de deixar algumas dicas, professor Tito, para os nossos alunos que, de repente, gostariam de se aprofundar nessa questão da agilidade dentro das organizações? Certo. Eu vou pedir a gentileza aí da nossa produção colocar aqui no tablet. Eu vou dar uma desenhada aqui, professora Helena, se você me permite. Perfeito. Fica um pouquinho mais fácil da absorção.
né, de quem está aí ouvindo a gente. O negócio é o seguinte, então, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente precisa ter tinta na caneta. Vamos botar uma tinta aqui na caneta, bonitinho. Você tem aqui uma empresa, certo? Olha lá, que bonitinha a empresa. Essa empresa, ela tem, obviamente, ali um ou mais produtos ou serviços, tá? Então, você pode ter aqui, por exemplo, um produto como a faculdade. Você pode ter um serviço qualquer que seja, por exemplo, a gente tem aqui correção de redação para concurso público, mentoria, é um serviço, né, diferente de produto. E você pode ter um outro produto, por exemplo, como a própria pós-graduação. Então, a graduação aqui ela pode ser um produto, a gente pode ter aqui a correção de redação, a mentoria como um serviço sendo prestado, e a gente pode ter, por exemplo, aqui a pós-graduação como um outro produto. Então, beleza, todas as empresas, de um modo geral, elas existem com um fim específico, e esses produtos e serviços, eles precisam, de um modo geral, ser rentáveis para que a empresa sobreviva no longo prazo. O que a gente faz aí em relação, como é que isso se relaciona com a agilidade, né? Vamos dizer assim que hoje você pode ter um bom cenário, está vendendo bem, você está tendo uma boa entrada de alunos, você está tendo ali bons indicadores. Mas, e aí, sempre lembrar daquela curva, né? Então, você tem uma ascensão, às vezes você está aqui. Né? A gente costuma falar, né? Depois do final do morro, você tem a descida do morro, né? Então, isso aqui é a queda de uma empresa. Certo. Isso é chamado de ciclo de vida. E ciclo de vida é o que existe na natureza, né? Até a gente, ser humano, tem um ciclo de vida, né? Verdade. A gente nasce, cresce, procria, né? Desenvolve, morre e assim vai. Agora, quando a gente fala de uma empresa, qual que é o pulo do gato? É você nunca deixar passar daqui. Então, você está monitorando. A preferência é que você nunca entre na descida, né? Certo. Mas, porque daqui para baixo você tem que declarar falência, você tem que se desfazer, enfim, desligar pessoas, porque é uma empresa. Você passa a regra no fim do mês, tem que ter dinheiro para a coisa continuar funcionando, ou você tem que ter dinheiro em caixa para poder investir se você ainda acredita no retorno e na rentabilidade. Então, a agilidade para a gestão dos negócios, a agilidade ela mora aqui. Porque é aqui que você vai fazer uma série de adaptações, certo? Você muda esse produto vai ter uma outra cara, esse serviço vai ter algo aprimorado. Isso vem muito, se puder voltar um pouquinho aqui, gente, como que você aprimora, né, professora Elaine, aí, os nossos produtos e serviços? Você está sempre ali ouvindo, observando, monitorando, de fato, a prestação do serviço, a qualidade desse produto e ouvindo vocês que estão aí na ponta. Então, esse é o melhor caminho para a gente sempre adaptar. Esse é um caminho. Existe um caminho também que é o caminho do Ford, né? Que ele fala, se você perguntasse para as pessoas o que elas quereriam, elas iam falar que queriam carroças mais modernas. Às vezes você tem que ter um momentinho Ford, que é a disrupção. Você tem que trazer algo que ninguém estaria pensando que podia existir e isso passa a ser um novo produto. Aí voltando para o slide aqui, pessoal, o segredo é você sempre estar fazendo, né, o ciclo de vida, você estar sempre assim, entendeu? Então você faz uma linha ascendente, certo? Do seu negócio. Você está sempre inovando. Então, para que você não entre, né, na queda de uma empresa, você precisa ser ágil. E aí, como que você é ágil de fato? Aí agora vamos falar um pouquinho de ferramentas. Então, acho que aqui ficou mais claro, né? Muito. Um pouquinho o porquê que a agilidade é importante e o que eu olho, né? Certo. Eu olho para produtos e serviços. Quando a gente fala de agilidade, a gente primeiro, se puder voltar aqui, pessoal, acho que é importante deixar frisado isso aqui. Existe um dos princípios do Manifesto Ágil que surgiu lá em 2001, no desenvolvimento de software, né? Quando estava bombando aquela questão do projeto tradicional, projeto ágil, que é uma discussão nem é tão relevante para hoje, né? Muitos anos já se passaram e não existe um outro jeito a não ser o jeito ágil, porque você precisa se adaptar. Sim. Né? É óbvio que as ferramentas, os processos da gestão de projetos tradicional ainda continuam vivos e são muito importantes em vários contextos onde você tem um cenário mais conhecido, mais palpável, mais previsível. Quanto menos previsibilidade você tem, mais ágil você precisa ser para ir mudando de direção, né? Mas o que eu estava falando aqui é do princípio da agilidade, que eu mais admiro é a simplicidade. Olha só. Que é a arte de maximizar o trabalho não feito. Nossa, que difícil que eles escreveram. A arte de maximizar... Explica. Qual que é a arte de maximizar o trabalho não feito, gente? Você precisa tomar a decisão. Olha só. Você precisa ter foco. Steve Jobs falava pra gente, né? Foco não é você simplesmente dizer não, né? Ou dizer sim para uma coisa específica.
O foco tem totalmente a ver com você dizer sim para as coisas certas. E aí o pulo do gato é você ter uma equipe capaz que esteja monitorando, né, o mercado continuamente para você saber o que é certo, né? Foco também, Steve Jobs dizia, que é dizer não para um monte de outras coisas boas. Exatamente. Né? Tem a estratégia do Jeff Bezos, por exemplo, que é um pouquinho diferente porque ele tem mais grana para dar uma queimada, vamos dizer assim, né? A Apple também tinha. Mas ainda tem, na verdade, não é um império, Sim. na verdade. A Apple ela tem um valuation de mercado maior que muitos países, né? Que o PIB de muitos países. O Jeff Bezos ele já pegava assim, pequenas equipes extremamente focadas. É a mesma ideia do Steve Jobs, do foco, mas com squads ou com equipes totalmente dedicadas àquela ideia. Então você tinha a equipe da Echo, a equipe da Alexa, a equipe do Prime, a equipe do Amazon Music. Então equipes que tinham a mentalidade dele como empreendedor totalmente dedicadas em cadeias de valor separadas. Um monte delas foram injetados bilhões de dólares e deram errado. Mas aí numa entrevista ele falou, né? Aqui deu certo, por exemplo, o Amazon Prime. Deu super certo, que é a entrega no dia seguinte, que é você ter acesso a livros gratuitamente. Existe um desconto, né? Também, Sim. frete grátis, muitas Sim. vezes. Ou todas as vezes agora, se eu não me engano, não conheço os detalhes. Prime é todas. É todas, é né? todas. E, pô, o Echo, a Alexa, explodiu, né? O cara fez muita grana com isso. Então, o empreendedor precisa correr risco. E para isso, você precisa ter foco e saber gerenciar esse foco. Então, o que eu faço? Voltando para o desenho. Falando de agilidade para negócios. Cara, você tem X de moeda, que é o quanto você, que é o empreendedor da empresa ali, né? Ou você tem grupos de investimento. Posso ter vários dinheirinhos ou um dinheirão do próprio sócios ali. Cara, aí a pergunta de milhões. O que eu faço com esse dinheiro? Né? Então, a gente começa um processo que é isso aqui, ó. É uma coisa linda de se ver, que é o funil. Então você vem aqui com um monte de ideias, você cria processos, você pode utilizar um quadro Kanban, por exemplo, né? Que é para você ter uma gestão visual de fluxo. Então, e aí você vai afunilando. Porque no fim do dia, esse dinheirinho aqui, ele vai pagar uma série de tecnologias, ele vai pagar sistemas, ele vai pagar pessoas, ele vai pagar prédios, enfim, você vai ter custos com uma série de coisas aqui na frente. Então esse dinheirinho vem para cá. Mas como que você escolhe? E aí, aqui no GRAM, por exemplo, né, a gente tem esse processo muito bem estabelecido lá no GSO. A gente tem pelo menos umas 12 perguntas que a gente faz. E entre elas, as mais importantes o quanto que isso vai trazer de retorno para a empresa, um retorno sobre investimento. O quanto isso aumenta a nossa base de alunos, o quanto isso melhora a qualidade do meu ensino, o quanto isso melhora a retenção dos meus alunos, o quanto isso me faz atender os alunos mais rápido. Não é só crescer, a gente precisa atender bem. Né? Então, respondidas essas perguntas, eu tenho uma série de funis que são executados. Então, passa por um comitê que a gente chama de diretoria executiva. Desse comitê de diretoria executiva, a gente tem ali um detalhamento bem amplo de tecnologia. Porque tecnologia, sim, você abriu a torneira, você gastou milhões. Sim. Né? Então, a gente precisa saber muito bem o que a gente vai pôr para dentro do funil da tecnologia. Né? E a partir, isso aqui eu estou falando de gestão de negócio, Sim, tá? Bem amplo. sim. É agilidade para negócio. Para negócio. Né? Dentro disso, você vai ter gestão de projetos, você vai ter gestão de pessoas, você vai ter uma série de outras gestões. Aqui eu estou falando da gente utilizar agilidade num cenário mais macro. Voltando aqui para o funil, a gente tem aqui uma junção. Depois que a gente coloca aqui a TI para fazer análise, eu posso ter aqui marketing, o comercial, por exemplo, aqui no nosso caso pedagógico. A gente tem uma série de departamentos que formam aqui, a gente chama de uma aliança, né? Eles formam um grupo, uma squad, enfim, você pode dar o nome que você quiser. E eles trabalham aí em ciclos, que é o tal do Scrum. Né? São sprints, a cada 15 dias a gente tem planejamento, retrospectiva, revisão, e a gente vai mudando o rumo, até a gente chegar com algo aqui que a gente chama de versão beta, certo? Bota para alguns alunos testarem, avaliarem, e aí aqui a gente, de fato, lança para a nossa toda a base dos mais de quase 1 milhão de alunos aí, para trabalharem, certo? E nem tudo vai parar na mão dos alunos. Sim. Porque eu tenho um fluxo que está bem direcionado aos alunos e um fluxo que está direcionado a gente conseguir melhorar o nosso ecossistema interno. Por exemplo, como é que a gente melhora esse estúdio? Como que eu melhoro esse LED? Como que a gente melhora os cenários? Então, existe uma série de projetos que vão consumir daquele mesmo dinheiro que está lá, né? E a gente tem que saber escolher para poder entregar aí para você em casa o melhor
desafio, né? Mas isso é uma visão bem ampla, geral. Mas, professor Tito, só essa visão que você trouxe para os nossos alunos. Eu fiquei aqui, não sei se você percebeu, eu fiquei olhando, não, que aula, professor Tito. Espero que vocês tenham anotado, porque quando o professor Tito foi desenhando, ele foi colocando vários pontos de interrogação na nossa cabecinha. Foi nos dizendo várias dicas ali de como realmente você ter, claro, nessa visão macro, né? Mas como você realmente projetar aí algumas questões ágeis dentro da área de gestão e negócio. Perfeito. Que agilidade, na essência, né, professora, é a gente conseguir se adaptar rapidamente. Isso aí a gente pegou. E aí eu tenho 3 grandes pilares, que é a transparência. Então, eu torno esse processo via Kanban, gestão visual, transparente para todo mundo que é o stakeholder, o interessado, né? Ele está transparente o que a gente está fazendo, como e quando, via Kanban. No meio da execução, se ainda está muito indeciso, eu posso rodar sprints de descoberta ainda, para validar melhor o produto, chamar os alunos, a gente ouve muitos alunos. Então, todas as ferramentinhas conhecidas do mundo ágil, como Scrum, Kanban, Design Thinking, Gestão 3.0, estão aplicadas ao longo desse grande funil, né? E assim as coisas acontecem. Podemos ter outros papos. Eu vou querer, professor Tito, que você volte outras vezes para a gente falar de cada uma dessas ferramentas. Você topa esse convite? Com certeza, estamos aí. Então tá certo. Olha só, gente, eu sei que o tempo passou muito rápido com o professor Tito aqui do lado, mas essa live de hoje foi muito especial. Quero agradecer vocês, espero que vocês tenham aproveitado, tenho certeza de que foi muito valioso para cada um de vocês e quero agradecer, professor Tito, por você estar aqui conosco e nos trazer uma aula tão valiosa numa live aqui para todos esses nossos alunos e futuros alunos, porque com um professor desse tem que vir para a Gran Faculdade. O que eles sabem que eles vão encontrar isso aqui lá dentro dos cursos, né? Exatamente. É isso aí. Gente, muito obrigada pela participação. Professor Tito, por favor. Obrigado, professora Elaine, pelo convite, né? Antes de mais nada, conta com a gente, estamos aqui para trazer para os nossos alunos mais mundo real, né? Às vezes tem uns nomezinhos tão difíceis, a gente não sabe onde encaixa, onde junta o Lé com o Cré. Então, agradecer vocês aí pelo tempo de vocês também, desejar aí um excelente dia. Aqui a prática é mostrando como a gente faz, né, professor? É isso aí, perfeito. Obrigada, gente. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.